Pai Senhor, meus amados irmãos, glórias a Deus pela sua vida, por estarmos aqui com essa liberdade e essa alegria e oportunidade de podermos compartilhar a palavra do Senhor. E na aula de hoje, que nós iremos estudar, diz respeito à lição 4, cujo título, meus irmãos, Batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultados. Eu quero esclarecer que o nosso objetivo principal dessa aula de hoje é decifrarmos, conceitualizarmos o que é o batismo e, especificamente, o batismo do Espírito Santo. Mas o que significa batismo, professor Zéias? Aí vamos para a Enciclopédia Bíblica de Orlando Boyer, que vai nos definir. Quanto à unidade do corpo de Cristo, a Igreja, há um só batismo. Todos os membros em Cristo foram batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Isso está em Efésios 4:5, 1 Coríntios 12 e 13. Contudo, ele vai afirmar: existem esses seguintes tipos de batismos que eu apenas vou enumerar para os irmãos, mas nós iremos focar apenas no batismo do Espírito Santo. Existem, segundo a Bíblia Sagrada, batismo de sofrimento, que está lá em Marcos 10, 38 e 39. Batismo no Antigo Testamento, onde aqui tem a referência, irmão Zéias? João 1 e 25. Tem o batismo de João, Mateus 21 e 25. Tem o batismo cristão, Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 e 16. Tem o batismo pelos mortos, 1 Coríntios 15, 29. E, por fim, tem o batismo no Espírito Santo, que foi prometido pelo Cristo Jesus, cujas referências nós podemos citar. Joel 2, 28 até o 32, Mateus 3 e 11, João 7, 38 e 39, e assim sucessivamente. Professor Zéias, mas quando é que na Bíblia, onde está falando na palavra de Deus sobre o batismo no Espírito Santo? É bom frisarmos aqui que quem batiza é Jesus, através de quem? Do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, o batismo é realizado por Cristo Jesus através do Espírito Santo. Bom, nós não podemos desconsiderar que o batismo no Espírito Santo ele está estritamente relacionado com Atos capítulo 2, especialmente com o Pentecostes. Vamos para a referência bíblica. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, que nos diz o seguinte: E ao completar-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Bom, irmãos, é importante destacarmos que há duas interpretações sobre o batismo no Espírito Santo. Primeiro, nós pentecostais, por que Pentecostes? É importante destacar que correspondia à festa das primícias, à festa das colheitas, 50 dias depois da Páscoa. E foi, coincidentemente, com essa época em que Jesus derramou o seu Espírito Santo sobre os discípulos e aquelas 120 pessoas que estavam reunidas naquela casa. Também foi nesse período em que os primeiros foram batizados com o Espírito Santo, os discípulos e aquelas 120 pessoas. Então, não foi uma coisa aleatória, foi tudo com propósito e tem muita semelhança, tudo isso que aconteceu com o batismo no Espírito Santo e também com a festa das primícias ou Pentecostes. Bom, nós como assembleianos pentecostais, nós acreditamos que o batismo no Espírito Santo corresponde à pronúncia das línguas estranhas, ou melhor dizendo, a glossolalia, que são as expressões em línguas que não são as nossas. Certo, meus irmãos?
Mas para outras vertentes de cristãos, os tradicionais, eles não acreditam mais que há o batismo no Espírito Santo, como aconteceu com os discípulos, essas 120 pessoas em Atos, também como aconteceu também com Cornélio, e também lá com os Éfesos, em que Paulo perguntou, se eu não me engano, Éfeso ou aos Coríntios, em qual batismo que vocês foram batizados? Eles falaram, foi o batismo de João, mas aí Paulo vai batizar eles e lá também tem o derramamento do Espírito Santo, que são 3 ocasiões na Bíblia que está falando sobre essa glossolalia, sobre o batismo no Espírito Santo. Então, para esses, eles não acreditam que o Espírito Santo atua mais através da glossolalia. Mas nós, como pentecostais, nós encontramos também versículos, base bíblica, para afirmar, sim, que o Espírito Santo continua atuante. É interessante destacar que esse batismo do Espírito Santo ocorreu no Pentecostes, isto é, na festa das colheitas ou das semanas. Era uma das 3 festas anuais em que o povo deveria ir a Jerusalém. Na ocasião, era oferecida uma oferta dos primeiros frutos. O Espírito Santo vinha nesse dia como a herança dos primeiros frutos dos que criam. Os que se juntaram à igreja eram também os primeiros frutos da colheita de todos os que ainda creriam. Este é o comentário de MacArthur no seu comentário bíblico. Então, veja só a relação que teve o derramamento do Espírito Santo com a festa dos Pentecostes, em que muitos judeus de todas as partes estavam ali em Jerusalém para celebrar. Então, não foi por acaso também que o Espírito Santo de Deus encheu Pedro, encheu os discípulos, e eles começaram a falar nas línguas desses judeus que moravam além do território de Israel, além da Palestina. E essas pessoas entendiam, oxe, mas eles são galileus e estão falando nosso idioma e são iletrados, não são ricos, não são sacerdotes, não são escribas, como é que eles conseguem? Então, tudo isso aí foi ação do Espírito Santo de Deus e tudo com um propósito de quê? De evangelizar. O que nós podemos aprender com isso? É que quando o Espírito Santo de Deus nos enche, não é para encher para nós mesmos, não é para nós aparecermos, mas para proclamarmos o Evangelho, para evangelizarmos. Não foi por acaso que Jesus mandou o seu Espírito Santo. Quando Deus mandou o Espírito Santo, foi para quê? Para evangelizar. Primeiro na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E assim também tem que ser conosco, meus irmãos. Senão não vai adiantar nada. Para quê? Para a gente aparecer? Não, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E quais são as características desse evento? Foi com um vento forte e com o fogo. O que significa esse vento? O que significa esse fogo? MacArthur vai comentar o seguinte: o vento é frequentemente utilizado na Escritura como uma imagem do Espírito Santo. O som, um som como de um vento muito forte. Lucas tenta descrever a ação de Deus ao enviar o Espírito Santo. O vento é frequentemente utilizado na Escritura como uma imagem do Espírito Santo. Ezequiel 37, 9 e 10, João 3 e 8. E também o fogo. O fogo corresponde ao que também? A presença de Deus. E lembremos também lá daquele episódio da sarça ardente, em Êxodo capítulo 3. Portanto, meus amados irmãos, nesse breve comentário eu não quis me estender muito, porque a lição muito didática é uma versão dos pentecostais, nós da Assembleia de Deus, que acreditamos que o batismo do Espírito Santo dá-se a partir do momento em que buscamos, nos consagramos, renunciamos ao nosso eu. Claro que o batismo do Espírito Santo, por nós, cristãos pentecostais, vem após nós sermos batizados, sermos já inseridos no corpo do Senhor, quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E ele é uma evidência concreta, física, externa de que o Espírito Santo nos batizou. Claro, Jesus Cristo nos batizou por meio do seu Espírito Santo. E para que nós somos batizados no Espírito Santo, que corresponde às expressões nas línguas estranhas? Para quê? Para nós evangelizarmos, para nós darmos frutos do Espírito. E Paulo, escrevendo também aos Coríntios sobre os dons do Espírito, ele fala que, ainda que eu fale a língua dos anjos, sem amor eu nada serei. Então não basta a gente falar línguas estranhas,
a gente tem que ter amor, a gente tem que usar esse batismo do Espírito Santo para que Cristo seja visto em nós, para que venhamos cada dia mais descermos, para que Cristo apareça mais em nossas vidas, para que venhamos levar o Evangelho, para que venhamos glorificar o nome do Senhor, para que venhamos buscar mais almas para o Senhor, para que sejamos cada dia mais consagrados a Deus, para que o reino de Deus se estabeleça em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos ministérios, em nossas igrejas, em nossas vidas. Eu agradeço a sua atenção. Fique com Deus, que Deus abençoe a cada um de você, que Deus encha você, que o reino de Deus penetre suas vidas, que venhamos viver o reino de Deus, que venhamos evangelizar, que venhamos pregar Cristo a tempo e a fora de tempo. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém.